Oi, pessoal, vamos lá. Mais uma leiturinha intuitiva para todos os signos essa semana. Vamos aqui tirar 3 energias para a gente ver qual a informação que vem hoje para nós. Muito bem. Vamos lá. Tarô Roda da Vida. Também já está embaralhado. Vamos ver qual é a informação para o dia de hoje. E vamos a isto. Vamos lá. Que tipo de situação que nós estamos falando aqui, gente? Vamos aqui. Olha, investida, nós tem aqui a carta da imaginação. Olha, aqui nós já estamos falando de uma situação sobre uma pessoa que ela é muito emocional. Aqui nós estamos se referindo à personalidade dos piscianos, né? Que tem a imaginação muito fértil. Só que ele está em atraso, em bloqueio, em estado de negação. É como se essa pessoa ela estivesse indo contra a sua própria essência do ser, né? Do ser. E como assim? O que está acontecendo com essa pessoa para ela estar assim? A outra energia, também investido, é o lado norte, que é sobre o futuro, sobre as lições escolhidas antes de nascer, sobre as jornadas, sobre as suas missões. Como eu já falei antes, dragões, a simbologia de dragões é poder, né? É poder. E fala sobre o futuro, mas a pessoa também está no estado em atraso disso, né? A casa da saúde. Opa, já entendi tudo. Entendi o BO da situação. Muito bem, vamos lá. Olha, aqui eu tô falando com uma pessoa ou com um grupo de pessoa. Apliquem aí. Mas eu tô falando com uma pessoa que tem um sonho. Por quê? Porque os piscianos, eles são muito sonhadores. Tá? E essa pessoa também pode ser do signo de peixe. É uma pessoa que tem um sonho, que já está em atraso, porque ela tem esse sonho muito antigo, provavelmente desde criança que ela tem esse sonho. Tipo, quando a gente é criança, gente, que a gente diz assim, olha, quando eu crescer, eu vou ser médico. Futuro. Quando eu crescer, eu vou ser médico. Por que eu estou dizendo isso? Casa da saúde aqui, ó. Só que tá acontecendo uma coisa aqui, que essa pessoa é como se ela tivesse esquecido desse sonho. Por que esquecido, Malu? Porque a carta está invertida. Uma carta invertida, ela não muda o significado da carta. Ela fala de um atraso, né? Quando a pessoa esqueceu, tá atrasada no propósito. Um atraso, um bloqueio ou um estado de negação. Tipo isso mesmo, o tempo passou e eu esqueci que eu tinha esse sonho. Mas esse sonho sempre foi minha missão de vida. E por que você está falando isso, Malu? A pessoa ficou adulto, ficou ali intertido com os prazeres. Tem que fechar, né? Porque senão as plataformas cancelam o vídeo. A pessoa esqueceu do sonho, ficou intertida aqui com os prazeres da vida. E agora nós temos aqui a situação. Deixa eu botar aqui alguma coisa em cima dessa carta, gente, porque senão as plataformas cancelam o vídeo. Ou então eu vou só desvirar ela, mas você já sabe de que se trata. Tem nudez na carta e não pode. Ok.
A pessoa esqueceu, ficou adulta, né? Ficou, né, naquela fase lá gostosa da vida, né? Na casa dos seus 20 e poucos anos, que poderia estar fazendo a faculdade, a pessoa está ali entestida com os prazeres da vida, certo? Só que assim, olha, presta atenção, gente, como a gente bloqueia a vida da gente toda quando a gente foge do nosso propósito. Essa carta, ela é maravilhosa, mas ela está invertida. Ó, deixa eu botar ela na posição normal, para vocês entenderem. Aqui é o 6 de ouro. Tá vendo que esse homem, ele é um homem rico, ó. Ele tem uma bolsa cheia de dinheiro aqui, ó. Ele é um homem rico e ele tá dando dinheiro para essas crianças pobres. Qual é o significado dessa carta, Malu? O significado dessa carta é 6 de ouro. É quando você tá bem na vida, a ponto de poder ajudar os outros. Presta atenção. Naipe dos ouro não fala só de dinheiro não, tá, gente? Fala de matéria, elemento terra. E nós estamos aqui falando de saúde. É tipo isso, né? Como vocês viram. Esse rapaz, essa pessoa, né, tinha um sonho de ser médico ou curar pessoas, né? Um médico, um psicólogo, um terapeuta, qualquer uma das áreas que envolva a saúde. E ele se entreteu aqui com os prazeres da vida, os prazeres carnais da vida, no período que ele deveria estar com a cara nos livros estudando para ele se formar. Certo? Por que tu diz isso, Malu? Porque ó, a carta tá assim, ó. Ele simplesmente esqueceu da missão dele de se formar, ter conhecimento e poder ajudar os outros. Porque essa carta fala de alguém que está bem na vida a ponto de ajudar os outros. Como nós estamos falando aqui de uma profissão que exige que você, se anule por um tempo para poder estudar, para poder se formar, aquela coisa toda, essa pessoa está aqui entestida com o bem bom da vida, né? Aqui nós estou falando com alguém, consciente ou inconscientemente, tem essa missão de vida e ela está negligenciando aqui com os prazeres da carne e não está fazendo isso, ok? Aí aqui, olha, mostra, agora vamos lá falar dos registros acásticos. Esse oráculo, gente, ele é muito espiritualizado porque ele é as cartas astrológicas. Nodo Norte, o futuro. Aqui fala de que esse espírito que já tem muito poder, ele já veio vidas e vidas e vidas e vidas para cá, para essa escola de alma, para cumprir essa missão, e ela não conseguia passar na prova. Aí voltava de novo e de novo caía na tentação da carne. Ó. E faz parte do futuro dele passar por essa missão. Aí, olha, preste atenção. Por que eu estou falando isso? Estou falando isso por conta dessas cartas aqui, ó. Olha aqui, preste atenção para vocês verem como eu não estou inventando nada, ó. Outra carta investida. Uma carta investida não muda o significado da carta, mas fala de um atraso, de um bloqueio, um estado de negação, ó. Tá vendo? Olha, que essa carta na posição normal, ó, aí é quando a pessoa consegue ser vitoriosa. Essa moça tá recebendo uma coroa de flores em comemoração a algo que ela atingiu. Suponhamos que ela conseguiu terminar a faculdade, tá se formando médica. Só uma suposição, tá, gente? Só que não. Aqui eu tô falando com o espírito, porque os dragões, eles representam um poder espiritual muito alto, um espírito já evoluído que não está conseguindo passar na prova. Gente, por incrível que pareça, essa segunda leitura que fala sobre isso, sobre provas espirituais, a primeira também. Tá aí, é na plataforma, é só vocês acompanhar. É como se fosse uma sequência, né? Olha, aqui
mostra que essa pessoa já veio várias vezes para essa escola de alma e não conseguiu passar nessa prova. Umas vezes por conta dos prazeres da carne e outras vezes, olha, tá assim a carta, ó, gente. Mas é a carta de alguém que se casou e foi se interter em criar filhos. Ser feliz em família, tá errado? Não, tá não. Só que não faz parte do propósito dele, né? O propósito dele primeiro era ele se dedicar ao estudo para se tornar médico e se dedicar em ajudar os outros. Aqui, olha, tem um homem que tá com uma caixa de ferramentas, ó, outra profissão, né? Ó. Tá com umas madeiras aqui, ó. Construiu uma casa da árvore para sua filha, tá vivendo uma vida normal, criar filhos. Mas dentro dele tem um chamado. Provavelmente aqui é um homem já constituído adulto, né? Provavelmente eu estou conversando com pessoas hoje que é pai de família já e tem um chamado na alma dele. Porque desde criança ele tinha um sonho que no futuro ele ia ser um médico ou uma pessoa dedicada à saúde. E essa pessoa foi para outra via. Foi para a via, casou cedo, né? E foi criar seus filhos em outras profissões, porque normalmente, gente, por que eu tô falando isso? Todos nós sabemos que médico é uma das profissões que só tem duas opções para você. Ou tu estuda, ou tu estuda. Tu não tem uma terceira, não. A terceira é tu nem inventa, se tu não quiser estudar. Tá? E mesmo os que estuda muito, ainda é difícil ainda para conseguir ser um bom médico. Resumindo a conversa. Aqui eu tô conversando com pessoas que têm esse chamado na alma de um sonho para o futuro, que seria trabalhar com a saúde para ajudar outros e por algum motivo na vida se desviaram do caminho e são espíritos que já foram e voltaram e não estão conseguindo passar pela essa prova. Se você que está assistindo essa leitura se identificar com essa leitura do que eu estou falando aqui, saiba que esse anseio, esse desejo que você tem no seu íntimo sobre esse assunto, ou um arrependimento, se eu fosse mais novo, eu ia estudar para mim ser médico, para mim ser um psicólogo, ou para mim ser um terapeuta. Se você tiver esse chamado, escute a sua alma. Se já for muito tarde para você ser médico, faça um curso que leve menos tempo. Se for da sua vontade, de acordo com a sua personalidade, né? Porque personalidade dos piscianos, eles são muito voltados para o emocional. Você pode ser um psicólogo, fazer uma faculdade para psicologia. Caso você não tenha mais paciência para estudar tanto, ou para enfrentar uma faculdade, seja um terapeuta. Eu, por exemplo, comecei a estudar para terapias 2015, 2017, eu já estava fazendo cursos. Porque são cursos técnicos. Tá? Tudo envolve a saúde. Porque, gente, a saúde não é só médico, não. Saúde mental é uma das coisas que traz paz e alívio, tanto para o corpo como para a alma. Tá? O psicólogo é o que descobre a doença, gente. O psiquiatra é o que fez a medicina, é o que mantém. Ele fez medicina, então só ele pode medicar. Só ele tem que fazer todo o acompanhamento de quando é que aquela pessoa vai receber alta, quando é que ela realmente está apto para
para estar bem mentalmente. E o terapeuta, gente, é o que ensina você a se autocurar. É um trio. E tem o médico do corpo físico, que é esse de quem eu estou falando aqui. Envolve essas 3 áreas, mas tem alguém aqui que tinha um sonho de ser médico. Isso aqui é fato. Mas eu não estou falando só de médico, eu estou falando da área da saúde. A casa da saúde, uma pessoa que tem como futuro dela e está em atraso, não é a primeira vez que ela vem para este planeta para fazer essa prova e não consegue porque a carta está investida e essa pessoa ficou adulto e colocou na gaveta esse sonho, porque ele foi se interter com os prazeres da vida ou com outras áreas da vida. Então, vocês prestem muita atenção. Aqui, olha, preste atenção. O que eu vou falar agora, gente, tem um grupo aí, isso aqui já é outra classe, tá, gente? Ó, cada caso é um caso aqui. Tem um grupo aí que tá sentindo que a vida dele tá indo de mal para pior. Tudo que eu faço dá errado. Tudo que eu invento eu quebro. Tudo na minha vida dá errado. Que é a carta da Torre. Tá vendo, olha? Gente, olha, eu vou aqui só simbolizar para vocês a respeito desse tarô. Para vocês entenderem, ó. Árvore em carta, ela sempre simboliza estrutura, raízes, coisas profundas e saúde. Tá? Por quê? Porque uma árvore, quanto maior é a árvore, mais funda tem que ser suas raízes, porque é a base, é a estrutura que segura ela. E ela, para ser frondosa e bonita, ela tem que estar saudável, por isso que ela fala de saúde. Agora preste atenção na cena, gente. Olha, veio um raio do céu e derrubou essa árvore que estava com saúde. Isso aqui fala de quê? Da nossa própria vida. Quando tudo que você tenta dá errado. É como se você não tivesse a aprovação do universo. Por quê? Porque você se tornou uma árvore frondosa, você estruturou raízes aqui, você se tornou um adulto, você foi fazer outras coisas na vida, você foi para a área dos prazeres, foi para qualquer outra área da vida e você não conseguiu ouvir a sua própria essência, porque a gente escuta, gente, a gente tem dentro da gente, quando tu tá sozinho, você com você mesmo, você tem aqueles insights, aquelas vozes na sua cabeça, aquele desejo da sua alma, aquele aperto no peito, aquela lembrança boa da infância, de que você sempre, quando você era criança, você sempre dizia isso, quando eu crescer eu quero ser médico. Aquilo ali, quando a gente é criança, gente, a gente está na essência pura da nossa alma. E você ficou adulto? Vamos lá para essa carta aqui. Suponhamos que eu estou falando aqui com pessoas que estão lá com seus 45, 50 anos de idade. Olha para trás e pensa assim, rapaz, tô com quase 50, 60 anos e nada na minha vida dá certo. Tudo que eu invento, eu quebro. Faltou morrer de trabalhar e dou um passo para frente, 2 para trás, parece que a vida não anda. Por quê? Ó, resistência à mudança. Essa carta investida. A carta da Torre é um arcano maior, gente. A carta da Torre, ela fala que algo precisa ser demolido para poder ser reconstruído com uma base sólida, ela na posição normal. Ela investida é quando a pessoa está com resistência a essa mudança. O que é uma resistência à mudança quando você já é um adulto estabilizado na vida, sem muito tempo mais para cursar uma faculdade que leva 5 anos ou mais, depois ainda ter que começar tudo do zero. O que é isso na vida de um adulto? É o desânimo que dá, né?
Aí a pessoa olha para trás, cheia de responsabilidade, com um monte de menino para dar de comer, com aluguel, com conta, com dívida, com boleto para pagar, com um monte de responsabilidade. A pessoa vai... Da onde que eu vou ter tempo para estudar? Da onde que eu vou ter... Né? Aí tome peia da vida. E tome peia da vida. Por quê, Malu? Porque o propósito dela era outro. Essa pessoa aqui nunca ouviu os gritos da sua alma, os pedidos da sua alma, para aquele sonho que ela tem desde criança, que com certeza, gente, todos nós temos isso. Todos nós temos um sonho que a gente tem mania de colocar na gaveta. Ok. Outra carta investida. Por incrível que pareça, a única carta que está na posição normal é essa aqui, que eu não posso nem mostrar direito. Todas as outras estão investidas. Aqui tem mais uma. Olha, vou botar assim para vocês verem melhor, tá? Aqui é o 3 de paus. O 3 de paus, você tá vendo que essa pessoa, ela tá sozinha com o animal de estimação dela, pensativa, conversando com Deus. Porque a oração, gente, não é só essas orações decoradas que a gente aprende desde criança, não, viu? É conversar com Deus. Ela tá olhando para a lua, olhando para o universo. E muitas das vezes é uma mania que nós seres humanos tem de ir conversar com Deus e cobrar de Deus, viu? Cobrar. Nós temos o nosso GPSzinho interno, que é a nossa intuição, que é os clamores da nossa alma, mas a esse nós não escuta, não. A gente joga tudo na cobrança, cobrar a Deus. Oh, meu Deus, por que nada dá certo na minha vida? Tudo que eu invento não dá certo. Dá certo com o fulano, mas quando chega a minha vez, dá tudo errado. Ai, meu Deus, como eu sofro, que sina é essa? Aí começa o mimimi. O coitadinho de mim, como eu sofro, como eu sofro. Normalmente é esse tipo de conversa que a pessoa tem com Deus quando ela está sozinha, nos aperreios da vida, que não sabe por que as coisas acontecem. Ah, Malu, tu tá querendo dizer que Deus está castigando essa pessoa? Gente, ó, vamos parar com isso. Vamos parar com isso, porque eu não sou dessas. Deus não castiga ninguém, Deus é amor. Quem nos castiga somos nós mesmos, com as nossas ações, porque a vida, ela é muito simples. O que é a vida? É uma ação que gera uma reação que tem um resultado. Você manifesta a sua vida o tempo todo, da hora que tu acorda até a hora que tu dormir, todo santo dia que Deus dá. Cadê que tu agradece a isso? Não. Aí na hora do mimimi, fica aqui. E por que não escuta o teu GPS interno? Por que não chuta o pau da barraca e vai fazer a tua alma feliz? Hein? Pois é. Se livre das crenças limitantes e limitadoras que te impedem de fazer o que tu veio fazer aqui. Não interessa a tua idade. Se reinventar com 50 anos. Não interessa se tu passou do tempo de estudar para se formar médico. Se torne outra coisa que seja mais rápido. O importante é que você esteja feliz com isso. E tá tudo bem se você perdeu tempo aqui, ou se você perdeu tempo aqui, ou se você perdeu tempo aqui. Tá tudo bem. Passou. Só não perca a viagem total.
Porque você ainda está vivo, você ainda está encarnado, você ainda está aqui na escola. Porque você já vem perdendo, olha, vidas e vidas e vidas. Presta atenção. E como nós estamos em pleno vapor da transição planetária, que o planeta Terra está indo da terceira dimensão para a quinta dimensão, e tudo indica que essa é a última. Não estou dizendo que o mundo vai se acabar não, viu, gente? Muito pelo contrário. Ele vai ficar melhor. Vai ficar melhor, porque vai sair dessa... Ele não vai mais ser a escola de provas e expiação, que é essas dores, né, que a gente sente de ter que sofrer para poder se regenerar. Ele vai ser um planeta de regeneração, com a elevação maior. Então, meu povo, o que eu estou querendo dizer com isso? Quem não passar na prova, enquanto a Terra está fazendo ainda essa transição, a gente vai para um planeta menos evoluído, provavelmente passar mais 900 anos nessa nova escola para poder cumprir o que não foi cumprido aqui. Eu não sei se eu estou falando grego, mas eu acredito que hoje em dia a grande maioria das pessoas sabe muito bem do que eu estou falando. E eu estou falando com uma pessoa aqui que tem essa mania de quando está sozinha ficar lá conversando com Deus. Porque a vida dela tá uma caca, né? É só peia, peia, peia e a pessoa não sabe por quê. Porque o sonho dela era esse. E a pessoa foi para outra via. E eu ainda vou mais profunda ainda, viu, gente? Ainda vou mais profunda ainda. Como aqui tá a carta da saúde com a carta da saúde, porque a carta da árvore também fala de saúde, e aqui saúde precária, né? Aqui eu também posso estar falando com uma pessoa que tinha esse sonho de ser médico e hoje está com uma doença grave. Isso também não é para todos, tá bom? Tá, gente? É só a representação, porque como essa carta, onde tem árvore, fala de saúde, e aqui também é uma carta da saúde, e aqui tem uma pessoa se lamentando, pode ser também um problema de saúde por conta de... É tipo a espiritualidade chamando a pessoa na chincha mesmo, sabe? Aqui nós temos essa conotação de alguém que está vivendo isso e às vezes não sabe por quê. Aqui essa leitura é muito espiritualizada, aliás, as duas leituras de hoje foi bem espiritualizada por conta desse oráculo das cartas astrológicas. E é o que nós temos aqui. Eu vou tirar um conselho aqui com o oráculo da Lua, que também é um oráculo bem espiritualizado. Vamos ver qual é o conselho para essa pessoa, né? Porque aqui nós temos uma pessoa que tinha um sonho e se perdeu no caminho, né, gente? Não é que se perdeu, porque essa pessoa ainda está viva, né? Tanto está vivo que aqui são orientações para essas pessoas que têm esse chamado na alma, têm esse chamado na essência divina dela, e ela por algum motivo acha que já tá muito atrasado, que eu já tô velho, que eu não tenho mais idade para isso, responsabilidade demais, e aí fica reclamando da vida. Nunca é tarde, gente. Enquanto você estiver vivo, nunca é tarde. Vamos lá. Vou tirar aqui 3 cartas também, pra gente ver o que que tem aqui de mensagem para essa pessoa, tá bom? Vamos lá. Para essa pessoa aqui, que eu virei a carta porque tem nudez, para essa pessoa aqui que tá perdendo a sua juventude com os prazeres da carne, aqui nós temos o seguinte conselho, ó. Um novo ciclo romântico começa. Tipo isso, livre-arbítrio de escolha. Você não quer ficar perdendo seu tempo aqui com os prazeres da carne? Nunca tem fim. Vai ter sempre um outro ciclo dentro dessa área que você gosta. Livre-arbítrio de escolha. Quer continuar aqui? Continue. É isso que te dá prazer? Fica aqui. Porque, gente, olha, nem Deus não se mete no livre-arbítrio de ninguém. Se a pessoa quer ficar aqui,
Ele vai ficar aqui. Tá vendo? Ó? Podendo ir estudar para poder ajudar outros, é tanto que ele não vai, porque ele não quer ir. Então, livre-arbítrio de escolha. Tá? Aqui, nós estamos falando, as emoções estão em alta. E estão mesmo. Porque essa pessoa está sendo chamada, ela está sendo cobrada. O emocional dela fica o tempo todo em alta. Né? Tipo isso, né? A pessoa fica lá, vivendo a vida dela, mas pensando, né? Eu poderia ter sido, eu poderia ter feito, mas não fiz, porque as cartas estão tudo invertidas, né? E essa aqui veio investida, mas ela fala sobre, ó, um resultado de ganha-ganha é previsto. Olha, essa carta saiu também na outra coisa. Só que assim, ó. Olha, presta atenção, gente. Um ganha-ganha de coisa não muito boa, né? Porque tá em atraso, em bloqueio, em estado de negação sobre coisas que ela já está vivendo, ó. É tipo isso, o que, é que você tá mandando para o universo? O universo ele vai dar sempre para você mais do mesmo. Se tu tá mandando reclamação, maldizência, vitimismo sobre algo que tu deveria ter feito e não fez, tu vai ter sempre mais do mesmo. Aí depois é Deus que castiga? É não, fofo. É você mesmo que não faz a sua parte. Tu tá entendendo? É o que nós temos aqui para hoje, tá? Essa leitura de hoje foi bem diferente, porque isso aqui são leituras, gente, totalmente intuitiva para todos os signos. Como a gente somos seres espirituais vivendo experiência na carne, é super natural também vir mensagens para esse tipo de pessoas que tem esse tipo de mentalidade, de sentimentos, que às vezes a gente fica no devaneio, né? Ouvindo e não faz nada. Tá aqui o puxar de orelha da espiritualidade. Beijo, 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 beijo.